E aí pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós falaremos sobre geopolítica e sobre a escatologia bíblica. Também falaremos sobre algumas profecias que eu analisei na internet e que fazem sentido de acordo com a palavra, certo? Mas assim, não tem como afirmar as coisas aqui, ou seja, esse vídeo é para pessoas que estão dispostas a discutir, a raciocinar, a questionar e pessoas que gostam de pensar, basicamente. Então, se você quer que eu entregue tudo 100% mastigado, que eu afirme ou que alguém afirme para você exatamente todos os fatores do Apocalipse, se essa pessoa fizer isso, ela está mentindo para você, porque existem algumas coisas que não tem como serem afirmadas, que somente o Pai sabe com toda certeza. Então, vai ser um vídeo muito interessante para aqueles que gostam de pensar, né? Então, primeiramente, de acordo com Robson Martins, para o Brasil, tá bom? E outras pessoas também, mas essa seria a pessoa que eu mais confio. O presidente Lula vai sair do poder esse ano, será arrancado do poder. Pode ter alguma coisa relacionada ao Donald Trump, que vai intervir de alguma forma. Isso é tudo que eu sei, sinceramente. Então eu não sei os detalhes, como que isso vai ocorrer, se ele vai ser, enfim, preso ou algo nesse sentido, se vai ter alguma questão eleitoral, porque nós sabemos que essa pessoa é um ladrão, cometeu diversos crimes, porém vivemos nesse mundo caído em que injustiças ocorrem, inclusive no ST, Pararapuru, Coelhinho da Páscoa 123F, você sabe do que eu estou falando, eles cometem diversos atos inconstitucionais, diversas injustiças. Então nós vivemos num país e num mundo em que a injustiça opera. Mas enfim, o que mais importa é que esse é o primeiro fator aqui que eu acho interessante. Eu creio, sim, nessa profecia de que o Lula será arrancado do poder. Mas aí você me diz, tá, isso é provável já que ocorra. Só que quando uma pessoa dá a cara a tapa e fala, afirma isso, a chance dela se queimar é muito grande, né? Então eu acho interessante essa afirmação e esperamos que seja verdade. Agora, para termos escatológicos, falando mais sobre profecias do fim dos tempos, tá bom? Eu vou deixar aqui os links na descrição. Então eu achei muito interessante essa visão, porque assim, o anticristo, o trono dele vai se assentar no santuário de Deus. Então tem duas interpretações e as duas também podem coexistir. Porque esse santuário de Deus pode ser o corpo humano, de modo que a marca da besta que será implantada, ela vai afetar o DNA da pessoa, o espírito da pessoa, e ela não vai poder invocar o nome do Criador, não vai mais poder se arrepender, será irreconciliável, porque está escrito na Bíblia, em Apocalipse, que todo aquele que tomar a marca da besta não vai ter volta para essa pessoa, não tem arrependimento. Então alguma coisa vai acontecer no DNA das pessoas, no espírito delas, quando elas aceitarem essa marca, essa proposta do inimigo. Só que essa questão do santuário de Deus, nós podemos interpretar pelo profeta Daniel, né, que ele se assentará no lugar santo, enfim, e entre outros versículos, também podemos analisar que pelo terceiro templo de Israel que será construído, que esse santuário pode representar um trono, literalmente, do anticristo em que ele se assentará. E se a coisa acontecer desse modo, muito provavelmente será na região do Oriente Médio. Não será nos Estados Unidos, eu diria, e nem na Europa, mas no Oriente Médio, que é o centro do mundo desde aquela época. Jerusalém é um lugar que as coisas sempre giraram
Sempre os olhos do mundo estiveram fitos ali. Mesmo no momento em que, por exemplo, o poder do mundo se concentrou em Roma, através do Império Romano, e posteriormente aí com o Vaticano, mesmo naquele momento, sempre Jerusalém foi um território alvo de disputas entre muçulmanos e cristãos, e as profecias bíblicas, elas falam muito sobre Jerusalém, né? Então, sobre a reconstrução de Jerusalém, sobre a volta do povo de Israel, a cidade santa e a sua nação, que é o que nós temos observado também, primeiro em 1948, com a criação do Estado de Israel, e ao longo dos anos, com a volta, se eu não me engano, diáspora dos israelitas para o Estado de Israel. Então, desse modo, eu creio no seguinte, meus irmãos, que o anticristo se assentará no santuário que ficará no Oriente Médio, se assentará no templo, muito provavelmente em Israel, pode ser também ali no Irã, mas faz mais sentido que seja em Israel. E aí essa profecia do Robson, o que ele diz? Que o centro financeiro do mundo terá que ser transferido para Israel, para que haja esse governo do anticristo, certo? E faz sentido, porque haverá o governo, a nova ordem mundial, o governo centralizado do anticristo, no qual, enfim, nós teremos a marca da besta, a própria imagem da besta, que provavelmente é um robô de inteligência artificial, que vai controlar as pessoas, como em 1984. E aí outra coisa que ele falou é sobre Gog e Magog serem a Rússia e a China, que seriam o Reino do Norte e o Reino do Sul. E isso é um grande mistério, essa questão de Gog e Magog. Se Deus revelou a ele, beleza, mas assim, escatologicamente, teologicamente, até agora ninguém pôde afirmar o que seria Gog e Magog. Então existem diversas teorias, mas sendo Rússia e China seria interessante. Então, o que acontece? O governo do anticristo está escrito que vai dominar sobre todos os povos. Porém, ao mesmo tempo haverá muita guerra. E para você manter um controle, olha a sacada, é necessário que haja guerras. Assim como desde já, essa guerra da Rússia e da Ucrânia, que a Rússia disse que acabaria em alguns dias, né? Mas perpetuou até agora. E nós sabemos que o sistema se beneficia dessas guerras, tanto por uma questão financeira de venda de armamentos, mas por uma questão de controle psicológico da população, porque os conflitos fazem com que a população permaneça com medo e controlável, e aí eles utilizam disso como desculpa para o controle da população, né? Então eu acho que faz muito sentido essa teoria de Gog e Magog ser a Rússia e a China e não estarem sujeitos ao governo do anticristo. Por quê? Porque isso também combina com o livro 1984, no qual o Estado, o ministério, ou seja, o governo que controlava o mundo, ele não era apenas um bloco econômico que dominava tudo, mas sim havia ali o bloco da Leustásia, da Eurásia e mais um outro, e havia essa divisão, no qual eu fiz um estudo, eu vou trazer para vocês, sobre 1984 e Admirável Mundo Novo, para falar sobre o futuro distópico da humanidade, que já era explicado nesses livros. Eu não sei se esses... Bom, Aldous, eu tenho certeza, o Aldous Huxley sim, por causa do irmão dele, que pertencia a seitas secretas, mas eu não posso afirmar sobre o George Orwell, se ele pertencia a alguma seita, como que ele conseguiu prever todas essas coisas, né? Se foi algo que veio da parte do Criador, que revelou a ele, para alertar a população, ou se foi algo da parte de seitas secretas, naquele sentido que eles fazem de mostrar as coisas na cara dura, como um karma, né? Assim como eles mostram na revista Economist, nos Simpsons, nos desenhos, nas séries, nos filmes, eles vão revelando os planos da elite, certo?
Então, é interessante que em 1984 não é apenas um bloco econômico. Então, nós temos o Grande Irmão e há uma guerra. Há uma guerra sempre com um bloco e outra hora eles estão aliados com outro bloco. E a guerra permite com que seja mais uma desculpa para manter o controle. Veja bem, vamos parar para pensar. Quando eles estão em guerra, no livro, eles pegam e mantêm a população ali controlada, através do controle do pensamento, através do apagar dos documentos históricos e da reescrita da história, que é uma coisa que reflete a realidade também. Aquele livro ele reflete muito da realidade, do que é feito, já desde aquela época, mas principalmente agora e principalmente no governo do Anticristo, que vai se manifestar mais fortemente as coisas que estão escritas naquele livro. E aí a guerra faz com que o governo possa apontar assim qualquer pessoa que se rebele contra ele, qualquer indivíduo que se rebele contra esse governo, como um inimigo do Estado, como uma ameaça em potencial, como um espião. E aí se torna muito mais fácil da pessoa simplesmente ser eliminada em nome da ordem, em nome da proteção comum, entende? Então, devido a essa questão dos blocos econômicos serem separados no livro 1984, eu acredito que assim também será no governo do Anticristo, que ele não vai ter o controle total do mundo, ou mesmo que tenha por trás dos holofotes, assim como hoje em dia nós sabemos já que por trás, por cima, quem comanda são certas 13 famílias, debaixo delas 300 famílias, e depois nós temos todo aquele esquema de Vaticano, com maçonaria, com seitas secretas que, enfim, os sionistas, né? Vai tudo se desenrolando, mas no topo são os mesmos que comandam, que são governados pelos anjos caídos, inclusive. Fazem a vontade do inimigo, né? Que é o Deus deste século, o príncipe deste mundo, como está descrito na Bíblia, e que ofereceu os reinos deste mundo a Jesus Cristo, que é digno, que comprou para si. Está escrito em Apocalipse, né? Os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, ou seja, apesar do Criador estar no controle de tudo, ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a terra, essa terra por enquanto ela está caída e ela pertence ao inimigo, os reinos deste mundo. Então, é por isso que eu acredito que sim, que mesmo que lá no topo a Rússia e a China estejam sendo controlados pelo inimigo, mesmo que os presidentes façam parte ali do sistema, que sejam satanistas por trás dos holofotes, eu creio que nesse governo do anticristo haverá essa divisão de blocos econômicos, pelo menos em 2 ou 3, tá? Eu chuto 3 blocos econômicos. E aí então esta segunda profecia, né? A primeira, Lula será arrancado do poder. Segundo, que a Rússia e a China seriam Gog e Magog, e eles vão... Tá, e a outra revelação lá, que faz sentido. Eu não estou afirmando nada, quero discutir com vocês se isso faz sentido. Tá, então a Rússia, daqui a alguns anos, atacaria a Europa e venceria inclusive essa guerra. Por quê? Porque a Rússia tem muito poder econômico, muito poder bélico, e apesar deles, em teoria, agora estarem tendo crises devido a excesso de guerra, mortes de soldados, problemas econômicos, né, por causa, né, da guerra, como a Europa ela está muito dividida politicamente, muito dividida por causa da invasão dos imigrantes, dos muçulmanos lá, a agenda lá começou muito antes, ou seja, se aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, já é tão difícil essa questão de agenda com gênero, morte de bebês e todas essas questões, né, as pessoas sendo feita lavagem cerebral nelas e totalmente assim acreditando nas narrativas do sistema, né? Feminismo, todas essas coisas. Na Europa isso é muito mais forte
e essa questão da bandeira aí, da bandeira colorida, todas essas questões. Então tudo isso vai gerando o quê? Gerações mais fracas, gerações controláveis, manipuláveis e totalmente rendidas ao sistema, certo? Então, desse modo, a Europa ela vai estar em guerra civil, esquerda contra direita, vai estar com esse problema aí dos imigrantes, e dessa forma a Rússia, de algum modo, vai conseguir subjugar a Europa inteira, tá bom? Então, novamente, eu não estou afirmando, até porque não fui eu que tive essa revelação, mas faz sentido. E outra coisa, como Israel vai ter que se tornar um centro comercial para que o governo do Anticristo se assente no Oriente Médio, nós sabemos que assim, o dólar é a moeda mais utilizada em transações internacionais já faz décadas, certo? Só que esse gráfico ele vem caindo ao longo dos anos, conforme o Donald faz com que haja muita instabilidade econômica, muitas brigas internacionais, faz com que seja perdida a confiança e a credibilidade do Estado americano, certo? Então, apesar deles terem esse domínio cultural, de entretenimento, domínio bélico e uma influência que é a maior do mundo, maior do que a da China, maior do que a da Rússia, apesar disso, tudo terá que ser transferido para Israel. E nós observamos que o Trump já se rendeu a Israel, como todos os presidentes, como pessoas do mundo inteiro, jogadores, pessoas famosas. Eles vão lá no Muro das Lamentações, colocam um chapéuzinho judeu e se rendem aos judeus. Você pode observar isso. Eu vou ver se eu deixo os links na descrição. Então, assim, Trump já se rendeu. Tem até uma piada lá no Instagram, né, que é Estados Unidos de Israel, porque toda hora ele demonstra submissão ao Estado de Israel. Quando os sionistas estão do lado dele, ele demonstra submissão, né? O cara pegou aqui no cangote dele e falou, enfim, fez ele admitir lá que Israel, que Estados Unidos está com Israel. E é muito interessante observar essas questões. Nós temos que separar, né, os judeus, o povo escolhido do Criador, das pessoas maus, dos sionistas que controlam o mundo, das pessoas da elite que não servem a Deus, né? Então nós temos que saber separar e tomar cuidado com o antissemitismo, mas ao mesmo tempo não idolatrar o Estado de Israel. Então, assim, não é só ser uma pessoa inteligente, na verdade, e não ser um idólatra, que é o que o sistema ensinou as pessoas a ser. Ah, você tem que ser da esquerda ou da direita, Rússia ou Ucrânia, lá do X ou Y. É a mesma coisa, né? Nós não podemos ser contra Israel 100%, mas ao mesmo tempo nós não podemos ser cegos idólatras de Israel e ignorar que existem pessoas ali no governo, existem pessoas poderosas, bilionários, pessoas pertencentes a jornais do mundo inteiro, jornalistas, pessoas de poder que pertencem a essa linhagem dos judeus, mas são aquilo que está descrito em Apocalipse 3, se eu não me engano, a parte da sinagoga de Satanás, certo? Ou seja, os que se dizem judeus e não são. Está escrito isso na carta às igrejas do Apocalipse, é o que o próprio Messias revelou. Então, eu acho interessante essas discussões, eu não sei o que vocês acham, mas, enfim, meus irmãos, finalizando, basicamente é isso. Então, assim, apesar do dólar ainda ser a principal moeda de transação internacional, isso mudará no futuro, tá bom? Por quê? Porque nós sabemos que para ter a instituição da nova ordem, terá que ter uma moeda mundial centralizada e digital, certo? Para que haja maior controle e para que haja essa moeda do mundo inteiro. E aí, desse modo, para entrar essa moeda vai ter que sair o dólar, ou seja, o dólar vai ter que ser quebrado, as moedas fiduciárias, e isso vai acontecer. Os gráficos já mostram, a revista Economist já mostra. Então, o próprio sistema já revela que todas essas moedas nacionais irão quebrar, ou seja, a ordem pelo caos, né? Eles fazem guerra para trazer a falsa paz. Eles trazem a doença
para trazer a solução. E eles trazem a crise financeira para trazer a nova moeda, a nova ordem. Então, desse modo, de alguma forma, os principais bancos do mundo que estão localizados nos Estados Unidos, a maior parte do dinheiro ali do Banco Mundial será transferido, então, esse centro financeiro, esse centro bélico de poder para Israel, o que também não faz sentido lógico, sabendo que Israel é cercado de inimigos, Irã, China, Rússia, ou seja, não faz sentido nenhum logicamente, estrategicamente, porém faz sentido escatologicamente, então de alguma forma vai acontecer, porque no governo do anticristo as coisas vão ser transferidas ao Estado de Israel e ao poder do anticristo, certo? Então mesmo que não faça sentido geopoliticamente, agora eu creio nessas coisas. E outra coisa, faz 2 meses que o Robson fez essa live falando sobre essas coisas, e ele já tinha falado que haveria guerra do Irã e dos Estados Unidos. E isso era antes de ter a guerra. Pena que eu não gravei antes o vídeo, mas assim, ele já falou, vai ter guerra Irã e Estados Unidos, ela não vai ser rápida, vai se prolongar por muitos anos, e apesar dos Estados Unidos terem um poder bélico muito maior, poderia esmagar o Irã, isso não vai acontecer de forma rápida. Por quê? Não foi ele que falou isso, agora é eu que estou falando. Porque o sistema se beneficia das guerras, o sistema gosta, tá bom? Mas agora, o que ele falou? Que o Irã tem o apoio da Rússia e da China, isso é verdade. Então é por isso, por causa do envio de tecnologias, do envio de armamento bélico, do envio de soldados. O Irã vai resistir por alguns anos, até que venha o acordo de falsa paz, que o Irã vai ser obrigado a assinar, e o mundo inteiro, o Oriente Médio inteiro, até os inimigos de Israel. E talvez, se a Rússia e a China realmente for Gog e Magog, eles não vão se render a esse governo, e assim haverá guerras. O que está descrito também no livro de Ezequiel 36 e 38 fala sobre isso. E Apocalipse 11 a 13, ou seja, o governo do anticristo, sim, ele vai dominar sobre o mundo, mas ao mesmo tempo ele não vai controlar o mundo inteiro, porque tem que ter guerras. Está escrito lá que vai haver guerra contra aqueles que não aceitarem o anticristo. Tá bom, meus irmãos? E faz todo sentido, como eu já falei, porque se todos se rendessem ao anticristo, seria mais difícil de controlar a população. Então faz mais sentido você manter 1 ou 2 blocos econômicos em guerra, se rebelando contra você, porque aí você tem uma desculpa ainda maior para o extermínio da população, para a fome, e uma desculpa para o controle. Ah, você não quer aceitar essa marca aqui? Então, acabou para você. It's over. Já era. Você vai ser eliminado porque você é uma ameaça. Você é um espião do governo do inimigo, certo? Então, essas são as profecias. Eu espero, assim, como eu já falei, eu não estou afirmando nada. São teorias, profecias e questionamentos para quem gosta desses assuntos. Ou seja, não leve isso como 100% a verdade, mas que sirva para reflexão. E também, se você discorda disso, não venha bater aqui e falar que eu estou falando heresia, porque eu só estou trazendo questionamentos e pensamentos sobre como que vai se dar esse governo do anticristo, as guerras do futuro. Então, existem muitas pessoas, para finalizar o vídeo, que acham que as coisas, até dentro da igreja, tá? Eu conversei com as pessoas, eles acham que vai demorar 40, 50 anos, 3 gerações, 2 gerações, mas não. Eu discordo disso do ponto de vista da IA, do ponto de vista de tudo que nós temos observado, dos sinais. Eu creio que as coisas vão levar pouco tempo, né? É a Agenda 2030, então muito em breve vai vir uma nova pandemia, uma nova doença. Nós temos que estar em santidade, cheios do óleo, preparados. Primeiro, para Deus te proteger de pegar a doença e da fome também, e de como, sabe, você tem que estar atento à voz do Espírito Santo.
já tem que estar se enchendo agora, porque naquele momento o Espírito Santo vai te guiar. Olha, fuja para tal lugar. Ele vai te ajudar a encontrar pessoas, encontrar um sítio, um lugar para você se alimentar, se for da vontade dele, né? Para você sobreviver. Muitos sim vão falecer como mártires e não tem problema, o mais importante é a vida eterna, mas nós temos que buscar sobreviver até o fim, sem negar o nome do Messias. Mas e a fé, né? A fé no verdadeiro Deus, no único que é o Criador, o único que é o Criador dos céus e da terra e que é digno de louvor, o único que é santo, ok? Mas enfim, meus irmãos, basicamente é isso. O que vocês acham dessas questões? Vocês acham que realmente vai acontecer essa guerra da Rússia com a Europa, na qual a Rússia subjugará a Europa? Vocês acham realmente que o Lula sairá do poder agora? E que entrará um governo um pouco melhor? Nós sabemos que a nossa confiança não está em homens, mas não tem como... Assim, esse governo realmente ele é muito horrível. As pautas dele satânicas, então assim, entrando num outro governo que pelo menos diz ser de Deus, já é muito melhor. Já vai melhorar as coisas pelo menos por 2, 3 anos. Eu creio que nós teremos um alívio, um breve alívio econômico, até que venha o governo do anticristo. Mas então é isso. Outras coisas, vocês acham que as coisas vão demorar 30, 40 anos ou que em breve, em 3, 4, 5 anos, pode ocorrer grandes eventos e talvez o acordo de paz em breve? Eu sou dessa linha, tá bom? Eu creio que nós temos aí 3 anos, como diz o Robson também, 3 anos para nos preparar até que venha esse governo, certo? Mundial. Mas enfim, meus irmãos, é isso. É isso, basicamente. Acho que, enfim, eu complemento em outro vídeo se tiver mais alguma coisa. E um grande abraço a todos vocês, tá? E até a próxima. Fui!